Tá que pariu. É. Ok. Até que, enfim, conseguimos. Nossa, foi uma novela aqui para entrar. Tá. O bichinho ruim tá pegando. Estava Tá me ouvindo? tá pedindo senha, um monte de coisa, mas estou ouvindo bem agora. É. Ah, Só que você não está aparecendo, eu não estou vendo você. peraí. Agora Agora sim, né? sim. Bom, Fernando, Eduardo, tudo certo agora? Tudo certo. Obrigado, obrigado. Então, vamos começar. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado aí, Adilson, por mais essa quinta-feira de bate-papo aqui, na intenção de desenvolvermos aí na Academia Dynamis vamos dizer, a cultura de trabalhar em vida espiritual. E hoje eu coloquei aí no chat um texto, né, que eu tive estudando essa semana. E aí eu vou ler umas partes, Adilson, provocar os seus comentários. Mas antes de chegar, entrar no assunto propriamente dito, eu queria, para vocês que estão online, para vocês que vão ouvir essa gravação depois no nosso canal YouTube, que divulguem esse trabalho, venham participar desse trabalho da Academia Dynamis, que é passar o empreendedorismo geotécnico em vida espiritual, né? E isso é uma ideia inusitada e que merece a ajuda de todos os cristãos verdadeiros, em termos de divulgar, em termos de participar e nos ajudar nessa forma de trabalharmos mais dando glória a Deus e em vida espiritual, aproveitando não é um termo muito adequado, mas a dádiva de Deus de darmos o Espírito Santo para aqueles que nasceram de novo. Então, hoje eu vou ler aqui um pedacinho de Gálatas 17 a 23, mas a primeira parte diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Adilson, palavra é sua. Mais uma vez, boa noite. Qual é o seu comentário dessa parte dos versículos? Tá bem explícito aqui, né, Mauro? A questão de carne e espírito. Sempre vai haver essa luta, né, entre a carne e o espírito. O espírito que estamos falando aqui é o espírito do nascido de novo, o espírito que foi vivificado e que tem habitando nele o Espírito Santo. Por isso, essa batalha. Porque antes não havia batalha, né? Quem predominava totalmente era a carne. Agora, com a presença do Espírito Santo e com o nosso espírito, daquele que nasceu de novo, vivificado, né? Então começa exatamente essa batalha entre um e outro. Para a carne quer fazer a vontade dela e o espírito quer se manter firme e fazer a vontade de Deus na sua vida. Aí começa então essa batalha, né? Provocando um pouquinho o nosso diálogo aqui, o ímpio ele não entende isso, né? Porque se ele entendesse, ele já estaria junto aí com o verdadeiro cristão de perceber essa briga interna da carne com o espírito, né? Sim. O ímpio ele não tem essa consciência, né? Então esse texto que nos parece muito óbvio,
Para o ímpio parece uma loucura, porque ele não consegue se enxergar e, portanto, a carne é o que prevalece. Ele não tem o outro, o espírito, né? Exatamente. O mando da carne, né? Quando a gente fala o mando da carne, quem vai mandar nele exatamente é o mundo, né? As coisas do mundo, as regras do mundo, as leis do mundo. Então, tem total predominância. Por mais, dizer assim, estoico moralmente que a pessoa seja, se ela não é nascida de novo, ela é dominada constantemente ou pela carne ou pela mente, né? Não pelo espírito. Né? E o espírito é que traz as coisas de Deus para a vida de cada pessoa. Né? Então, essa é a diferença. Depois diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Vamos pegar essa glutonarias. Então, hoje eu estava comentando que a gente come mais do que precisa. Né? É impressionante. Você vê um doce, uma fruta, uma carne, não importa. Tem algumas coisas que a gente come além da vontade. Né? Além da vontade, não. Além do necessário. necessário. Exato. E só vou pegar numa coisa que acho que pega todo mundo, né? E a pessoa, por exemplo, até outro dia eu vi no estudo um pastor dando exemplo que ele foi no rodízio de japonês, né? Japonês. E como era rodízio, né? Você sabe, né? O rodízio você come à vontade, né? Você pode sair lá rastejando que vão te dar peixe até você querer. E ele comentava isso, que ele foi com o pai dele, que também é pastor, por sinal, eu acho que você conhece o pessoal lá de Atibaia, e eles foram, e quando ele voltou, ele estava em choque com ele, porque ele caiu nesse pecado, nesse erro, né? Comer mais do que necessário. Só para pegar uma coisa bem básica. Agora, você imagina o resto que tem lá para cima, que a gente leu aí, e se cada um de nós não se vê cometendo essas mazelas da carne, né? Até dessa mais simplória, que é a glutonaria, a gente, ou a gente está se comportando como ímpio e não está vendo, então, o pecado, né? Achando que é normal, ou a gente começa a ter essa consciência, né, disso que, como esse pastor comentou, e eu mesmo hoje estava falando, pô, eu estou comendo demais, não precisa comer tudo isso. Não é possível que eu precise de tanta comida, né? O que você tem a comentar aí sobre Não, essas mas coisas? é exatamente isso. Prazeres da carne, irmão. Tem até uma churrascaria que tem esse Exatamente, nome, né? exatamente. Não só a carne que está lá, mas a nossa própria carne. Mas tudo que é exagerado, né, faz mal. E como parece uma coisa simples, glutonaria, né? Que glutonaria é algo absurdo, né? Você comer pelo prazer de comer e comer mais, né? Mas é isso mesmo, além daquilo que você precisa, que você necessita, e traz problemas para a vida, né? Você começa a se tornar obeso e etc., e trazer problemas para a saúde. Né? É uma coisa simples, mas que também é prejudicial demais. E a gravidade dele, né, está colocado junto com os outros pecados, né, que são gritantes, que todo mundo fica assim.
mas ela está ali, está citado até que quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pois é gravíssimo. Né? É grave. Então, a gente precisa, mesmo sendo convertido, nascido de novo, por isso que Paulo fala, né, dessa batalha. Ele está falando da batalha que existe no cristão nascido de novo. Né? Porque o ímpio, tudo bem, ele pode até tomar conta um pouco das coisas pela própria saúde, ou porque não cabe mais na calça, ou na roupa, etc. Né? Ou não está fitness, né? Como se exige. Né? Mas ele está falando para cristãos, para tomar cuidado, né, com coisas, pequenas coisas, uma coisa que parece sem importância. Você vai numa pizzaria, 2 pedaços de pizza te satisfazem. Não, mas vou comer 4. E vai assim por diante. Né? E mesmo em casa, né, as entre-refeições, às vezes, acabam entrando nesse aspecto de desnecessário para a sua vida, para o seu bem-estar, né? E a gente acaba acarretando, e até com autoindulgência, né? Ah, mas é tão bom, é gostoso, eu mereço. E acaba acaba um justificando. chocolate a mais, né? Acaba justificando ainda. E como você já disse algumas vezes, isso para o Filho de Deus, ou seja, aquele que nasceu de novo. Sim. Né? O ímpio faz isso sem menor constrangimento, quer dizer, ele não fica aborrecido, ele a justifica. E o Filho de Deus também, que não toma a consciência, quer dizer, não ouve o Espírito Santo, ele vai fazer a mesma coisa que o ímpio, né? Ele vai justificar, sim, vai explicar. Né? Exato. Então, esse aspecto é importante, a gente está atento, porque essa advertência não é para o mundo, é para aqueles que professam a fé cristã. Paulo está falando para cristãos, né? Essas advertências são para cristãos. Então, qualquer absurdo desse, que às vezes a gente vê aqui, né? Nós, se não dominarmos a nossa carne, a gente acaba incorrendo nessas situações. E quem que tem que dominar? É o Espírito. Nosso Espírito, fortalecido pela presença do Espírito Santo, é que vai dominar a nossa carne, a nossa mente. Porque o homem espiritual é que tem que prevalecer. Antigamente, né, antes, quem prevalecia era a carne e a mente, e o espírito estava lá morto. A partir que ele nasce de novo, né, por Cristo Jesus, ele tem que crescer, se fortalecer e dominar tudo, né? Ter, como eu diria assim, o cabresto, né, do nosso corpo e da nossa mente. Que vai ser a continuação aí dos versículos, né? E aí, depois de glutonarias, diz assim, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, ou seja, já tinha comentado isso com alguém, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você já comentou isso. Né? E aí vem a solução, digamos assim. Exato. E aí vem, mas o fruto do Espírito é. E aí que eu queria a gente... Porque essa é a solução, né? O fruto do Espírito. Inclusive, você me escutou eu falando isso, acho que ontem, né? Antes de ontem, e me corrigiu, né? Então, o que eu aprendi, né? Eu aprendi assim, que eu falei alguma coisa e você percebeu que eu tinha entendido errado. E eu, na verdade, devo ter falado errado, porque eu estava estudando, mas e aí eu falei, bom, é isso que eu vou levar para a live junto com a Deus, porque o meu erro talvez seja importante discutir, né? Porque fala das obras da carne, mas quando fala fruto, fala fruto.
Um só. Espírito. É um só. Isso. E aí que a pegadinha do português, do texto, né? Ou do Exato. inimigo na nossa mente. Obras da carne são obras, né? Mas fruto do Espírito, né? Então vem lá, mas o fruto do Espírito o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Coisas estas não há lei. Quer dizer, comenta isso, Adilson. Depois aí eu ponho um pouquinho que eu aprendi aí recentemente. Então, a questão do fruto do Espírito, de fato, é um fruto só, né? Não pode faltar nenhuma parte nele. O que é? Nós podemos ver que são virtudes, né? E essas virtudes, elas são produzidas pelo Espírito Santo. Exatamente em quem? Naqueles que nasceram de novo. Então, esse fruto do Espírito vai resultar no quê? Numa conduta de uma vida reta, uma vida íntegra, né? De acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que produz esse fruto na nossa vida. E nós temos que, aliás, ele dá condições para que a gente produza esse fruto, que é tudo isso que você leu aí, né? Amor, deixa eu ver aqui a minha versão. Amor, da versão. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Então, esse é o que eu diria, assim, a totalidade que nós temos que produzir a partir do momento que nós nascemos de novo, né? Agora, eu sei que no nosso interior existe, de fato, um conflito, porque você nasce de novo, você ainda está crescendo espiritualmente, né? E ali começa exatamente essa batalha, né? Da carne contra o espírito. E o espírito, para produzir esse fruto, ele tem que vencer a carne, né? E demonstrar como eu diria assim, com a essência desse fruto espiritual na sua vida, no seu dia a dia e tudo mais. O que é interessante a gente trocar umas palavras aqui é que o Espírito, ele traz, na verdade, em outras palavras, a metanoia. Sim. E a metanoia é mudança de pensamento e de caráter, mas com foco em Cristo. Quer dizer, nós estamos rumando, como Cristo, na verdade, cristão é um Cristo pequenininho, a gente está arrumando para ser o Cristo cada vez maior. Sim, exatamente. E esse Cristo cada vez maior em nós é exatamente ter o amor e ter todas essas qualidades. Esses atributos, é de Cristo, né? Atributos que é de Cristo. Então, o nosso comportamento que vai mudando. Quer dizer, exato. O mais interessante nisso é que qualquer um percebe isso em si. Se eu não percebo uma mudança, não terá se o outro vir me julgar. Se eu não percebo, eu posso, então, ver que eu não estou ouvindo o Espírito Santo, porque ele está me falando, olha, seja mais paciente, olha, você não está tendo bondade, olha, está te faltando fé, você não está sendo manso, e assim você vai mudando, porque ele fala com você, né? Isso, Adilson? Exatamente isso. Porque aí que entra, né? Nós estamos nesse conflito. A quem eu dou ouvidos? Eu tenho que dar ouvidos ao Espírito Santo e obedecer à direção dele em todo o tempo, né?
Lá em Gálatas mesmo, diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, se eu permito, né, que o Espírito Santo me oriente, me direcione, né, ele vai reinando livremente em mim, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou estar com o meu caráter sendo transformado, como você falou aí, transformado, né, esse caráter cristão, e vai começar a produzir o quê? As virtudes do caráter de Cristo, que é exatamente o que o fruto do Espírito é. O caráter de Cristo, né? Quando nós temos o fruto do Espírito Santo, nós começamos a refletir, né? A agir segundo o caráter de Cristo. Mas temos que andar pelo Espírito. Isso. Né? Ouvir o Espírito. E quando eu falava um tempo atrás, e falo às vezes, e percebo um equívoco, às vezes, no que eu estou pensando e no que eu quero dizer, a gente fala em ter resultados, né? E isso é uma palavra, qualquer um quer ter resultados, né? Então, fala resultado, então cada um, de repente, o resultado geralmente é ganhar dinheiro, o resultado é poder ter dinheiro para pagar os impostos, sei lá, ou para fazer uma viagem, enfim, tantas coisas aí pode-se pensar. Quando fala o resultado é dinheiro, o resultado pode ser um atleta, né? E o resultado é ser campeão, o resultado pode ser, enfim, você terminar uma faculdade ou entrar numa faculdade como resultado. E esse resultado, muitas vezes eu falo fruto, né? O fruto, resultado, né? Tá tudo perfeito até aí, né? Agora, quando fala fruto do Espírito, né? Não tem nada a ver com isso. Isso pode ser consequência, mas não é o fruto. Pode ser consequência. Quer dizer, exato. O fruto mesmo é eu ser mais Cristo. Esse é o fruto. Mais, exatamente. Esse é o verdadeiro fruto. Esse é o fruto. Todo o resto pode ser até só coisa do ímpio, né? É por isso que a palavra fala, Mauro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Exato, exato. Então, quando você busca a Deus, você aprimora, né? Se aprimora espiritualmente, você ouve o Espírito Santo te direcionando, e você começa a produzir esse fruto, que é o caráter de Cristo em você, você está fazendo o quê? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Aí, aqueles outros frutos, entre aspas, vão sendo acrescentados à tua vida. Né? E de acordo com a vontade de Deus, né? De acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, se nós já vemos, né? Ele fala que os planos dele são muito mais altos do que os nossos planos, né? Pois e ele só quer a nossa bênção. E por isso que em outro lugar a Bíblia fala assim, quem quiser ganhar este mundo vai perder o eterno. Sim. É a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, o ímpio, ou mesmo nós que estamos nos sentindo filhos de Deus, né? Nos testificamos com o Espírito, temos essa briga interior da carne e do Espírito, né? O que dirá o ímpio que não percebe essa diferença, e ele mais, eu vou falar do religioso agora, o religioso, ele entende que, por exemplo, fazer bem para alguém, que seja dar dinheiro, esmola, enfim, um cara bondoso, ele é bondoso, ele realmente, que seja a história do dízimo, não querendo entrar nas polêmicas com relação ao dízimo, mas se ele não faz, se ele faz isso para ganhar uma recompensa de Deus, ou para, tipo, olha, eu estou te dando, Deus, ó, estou dando aqui 100 mil reais para os pobres aqui da favelinha, não sei qual das quantas. Deus, e o religioso é muito disso, né? Então ele pega, se esforça e dá e tal, faz alguma coisa do bem, mas ele não está, ou ele poderá não estar agradando a Deus, porque primeiro Deus quer a obra,
A obra é Cristo em si. Não é dar dinheiro para o outro. Sim. Pode ser que seja, mas a primeira obra é por Cristo em mim, não dar o dinheiro para o outro. Como você encara essas Não, mas palavras? é exatamente isso. Se você não tem Cristo, se você não nasceu de novo, se o Espírito Santo não habita em você, se você não está desenvolvendo o fruto do Espírito na tua vida, qualquer obra que você faça é chamada de obra morta. Isso. Não tem valor nenhum para Deus, né? Agora, se você faz quaisquer obras motivados por Jesus Cristo que habita em você através do Espírito Santo, tem outra conotação e outra visão, né? Porque você não compra, entre aspas, um terreninho no céu através de Uma barganha. quaisquer coisas que você faça aqui pela tua força, pela tua carne, né? Se Cristo não está presente na tua vida, verdadeiramente, são obras mortas, não existem para Deus, entendeu? E você sabe que, falando de eu mesmo me testificando aqui, é muito tênue. Você embarca numa orientação que você entende que é do Espírito Santo para fazer uma certa ação, e daqui a pouco, ao você ver as dificuldades, você começa a implementar os seus esforços para conseguir aquilo. E aí você pecou, porque você falou assim, não, você não teve fé. Você tem que fazer a sua parte. Agora, se vai dar certo, a luz sua não me importa, mas o importante é o que eu faço, mas não achar que os meus esforços que vão resultar em resultado. E eu pego toda hora com isso, eu particularmente, porque eu vejo que eu estou me desgastando, estou usando meus esforços, e o outro está assim, ó. E eu estou querendo, dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço e levantar, deixar eu bater assim, falar, pô, acorda. E aí eu errei, porque não sou eu. Como que você fala com as suas palavras isso, Adilson? Não, mas é verdade, Mauro. Se você não tem o mesmo espírito, é difícil você entender qualquer tipo de linguagem a nível espiritual, né? Você está falando uma língua, o outro está entendendo outra, né? Então, é difícil haver compreensão nesse sentido. Mas o comum, quando nós falamos espiritualmente, tem que ser aquilo que habita em você, habitar a outra pessoa, para que haja comunhão. Senão não tem comunicação. Senão não tem uma comunicação nesse nível espiritual. Porque mesmo alguém que não é convertido pode ler a Bíblia de cabo a rabo, achar legal as histórias, né? Mas a revelação só vem através do Espírito Santo habitando em você. Da mesma maneira, é aquilo que a gente fala. O que nós estamos falando aqui, se a pessoa não tem entendimento espiritual, vai ser difícil. Pode ser que haja até uma pequena compreensão, né, intelectual daquilo que está sendo falado, ou ensinado. Acha mesmo legal. Nas meditações da manhã ou da noite, né, você fala, a pessoa ouve, mas se o espírito não estiver agindo, né, não vai ser entendido. E aqueles 15 minutos que você todo dia aí traz um rico estudo de 15 minutos, as pessoas não percebem a pérola que está contida aí. Eu percebo, em alguns momentos que eu estava com um vídeo aberto e vendo o rosto das pessoas, eu percebo que elas ficam distraídas, elas estão achando aquilo, parece bonito, que legal, puxa, você viu, mas não passa de intelecto. Não, porque quando você tem a revelação, o teu jeito de se portar, sua face, ela já mostra que você está ligado. Sim. Senão passa um som bonito, olha que bonito, né? Eu, às vezes, estou escutando alguma coisa
que para mim está vendo revelação. A pessoa está do meu lado ouvindo a mesma coisa e para ela se distrai com qualquer pernilongo que passar na frente dela. É uma coisinha qualquer, ela sai correndo atrás do pernilongo para matar o pernilongo, mas não vê a voz de Deus. E eu estou falando, quando eu falei disso, é falar do meu erro. Porque aí eu tenho aquela vontade, né, que eu gesticulei de pegar o pescoço da pessoa, mas eu estou errado, eu não estou falando nada. Né? Eu estou errado, não é ela escolheu aquele caminho. E aí me faz mal, eu falo assim, puxa, além de fazer um mal físico, que faz, né, às vezes com dor nas costas, né, na lombar, pode ser outro tipo de coisa, cada um tem o seu, mas o pior é a consciência que depois vem com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala assim, poxa, mas de novo, você não está entendendo que sou eu que vou entrar no coração lá da sua pessoa que você quer falar, não é você? E eu caio na armadilha todo dia do inimigo. A gente aprende, né? Tanto na parábola do semeador, né? Que a semente é lançada. Alguns, né, vão frutificar, outros não. E outro detalhe, né, que Deus fala, né, que a palavra dele nunca volta vazia, até cumprir aquilo a que foi proposto. Então, eu aprendi isso, né? Eu não me preocupo mais se estão ouvindo ou não, se estão entendendo ou não. Eu estou fazendo aquilo que me foi colocado a fazer, a falar a palavra, ensinar a palavra, sabe? Semear a palavra. Agora, a responsabilidade é da própria palavra, né? E daquele que recebe. Se tiver aqui um coração aberto, né, ela vai criar raízes e vai frutificar e vai modificar a vida de alguém. Né? Coração aberto. Me ocorreu uma coisa, uma palavra do coração aberto. O coração aberto, para mim, tem alguma coisa muito séria, porque de vez em quando vem essa palavra na minha cabeça, e eu fico, a primeira vez que veio, eu fiquei até constrangido de dizer. Eu virei para a pessoa e falei, você precisa de me admirar. Se você não me admirar, você não vai ouvir. Espírito Santo falou para mim, a pessoa não está te admirando, não adianta falar para ela, porque ela não está te admirando. Então, se eu não admirar você, Adilson, à medida que você fala aqueles 15 minutos da Bíblia, admirar você, ou seja, o que tem de Cristo em você, não haverá revelação em mim. O que você acha dessa história de admirar? Então, o admirar, eu vejo aí como aceitar. Aceitar. Aceitar, né? Não é uma admiração humana, né? Não. É uma aceitação de quem você é, daquilo que você está falando, né? Mas vou dizer assim, a atitude seria de admirar, né? Porque quando você admira algo, você abre o olho, você abre os ouvidos, né? Você quer. É a mesma coisa quando você admira um quadro bonito. O que você faz? Você para na frente do quadro, arregala os olhos e fica ali guardando cada detalhe. Contemplando, né? Contemplando e sabe, e guardando cada detalhe dele. A mesma coisa uma música, né, que te agrada, você abre seus ouvidos, né, para ouvir e aproveitar aquilo. E a mesma coisa, quando você fala a palavra, aquele que, entre aspas, te admira, está aceitando, né, está recebendo verdadeiramente aquilo que a mensagem que você está trazendo, né? Você falou da palavra, mas aí me lembrou uma outra coisa, até para as pessoas que nos acompanham aí, porque eu lembrei da escola, dos professores e os alunos. Então, na universidade, você tem vários professores e aquele grupo de alunos tem aula com um, aula com outro, aula com outro. Muito bom. E é lógico que tem alguns que são muito simpáticos, são muito amigáveis, vamos dizer assim, e aí a turma acha o cara legal, né? E aí admira e absorve aquela aula melhor.
Aquele outro que, de repente, tem até mais conteúdo, mas, de repente, não se mostra de uma forma admirável, falando as coisas que as pessoas querem ouvir, né? Ele passa a ser rejeitado. De repente, esse que está sendo rejeitado está dando mais conteúdo do que o outro que está fazendo até um papel de um popstar, né? Um cara para alegrar o coração das multidões, né? Então, é como o ser humano não percebe isso, né? Ele tem um jogador de futebol, então idolatra. Um político idolatra, né? E não consegue ter discernimento, às vezes, das coisas, de um que chega duro e fala duro e, de repente, dá uma dura e etc, etc. Porque esse daí, ele é muito isso, ele é muito aquilo, e começa a rejeição. Pegadinha do inimigo com essas pessoas, não é isso? É que a gente tem que ter paciência para ouvir e entender a essência, né, das coisas. Não é a aparência, mas é a essência. Exato, exato. Você falou a palavra que eu estava querendo aqui construir. É aparência e essência. Exato. O ser humano vive nas aparências. É academia, é que eu não posso ter barriguinha, é que eu preciso não sei o quê. Se todo mundo está usando óculos tipo tal, eu também tenho que usar óculos tipo tal. Se todo mundo vai para balada de terça-feira, então também tem que ir para balada de terça-feira. Quer dizer, é tudo aparência, tudo jargão e, na verdade, cada vez menos essência e conteúdo. Sim. Que mostra os sinais dos últimos dias, né? Mas e mesmo o cristão, se não tomar cuidado, ele está sujeito a isso, né? Aí ele começa a perder a batalha espiritual, né, entre o espírito e a carne. A palavra diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, né? Nos é permitido uma série de coisas, passear, sabe? Brincar, comer, fazer qualquer coisa. Nos é permitido, mas nem tudo convém. Então, quem vai direcionar o que convém é exatamente o Espírito Santo que está em você, né? E o que nós nos propomos, né, a ouvir do Espírito Santo. Aí que entra a batalha da carne, a vontade da carne, a vontade da mente e a direção e a vontade de Deus para a minha vida. Aonde eu pender, né, aí vai haver consequências ou recompensas. E essa é a parte mais importante, porque é o Espírito Santo em nós, né, no nascido de novo, que vai sempre direcionar, né, a amadurecer esse caráter, né, cristão, que é necessário para que produzamos, né, esse fruto. Nilson, Oi. dentro dessas coisas, inclusive a Bíblia que você pegou aí fala lá na última linha, a minha falava em sei que palavra, mas a sua falava uma que eu prefiro, domínio próprio. Domínio próprio. O que você tem a dizer sobre o domínio próprio? Porque no domínio próprio, a gente pode perceber muito bem as nossas mancadas com o Espírito Santo. Como que você... Então, o domínio próprio é uma atitude, né? Algo que você, no caso assim, você consegue dominar os seus próprios impulsos. É ter controle, né, da sua carne e da sua mente. Esse é o domínio próprio. Controla o quê? Controla as nossas atitudes, as nossas emoções. Esse é o domínio próprio. Que também o Espírito, né, Santo, ele nos, entre aspas, treina para que nós tenhamos isso. Né? Eu gosto muito dessa palavra, que ele treina. Eu acho que Deus, ele, através de um treinamento mesmo, ele está transformando a gente dia após dia, a gente que nasceu de novo.
né? É um Exato. processo de transformação até a vinda de Cristo, ou até quando morrer a carne nossa, né? Exato. E o domínio próprio, eu acho que é uma coisa muito simples de qualquer um perceber, né? Que ele continua o mesmo cara que ele era há, sei lá, 10 anos, um ano. Quer dizer, ele, dependendo... Vamos falar uma coisa que acho que basta em todo mundo, que é o senhor Mamon, né? O senhor dinheiro, né? Então, a pessoa está ali, está tudo bem, mas, como eu vi há pouco uma história, você fala, por exemplo, que tem que comprar tal coisa, né? Já tem que comprar, então eu tenho que gastar, né? Bateu o carro, minha filha outro dia bateu o carro. Eu podia assim, bateu o carro, puxa, gastou R$ 2.000, R$ 5.000, gastou. Eu posso olhar dentro de mim e falar qual que é a reação que eu tive quando minha filha me fala isso. E perceber se eu sempre tive ou agora eu não tenho mais. E aí eu percebo a minha mudança. Não precisa ninguém dizer nada, porque eu falo, bateu, tá bem? Tá bom. Perdeu? Perdeu. Né? Ou não. Antigamente, né, ficava possesso. Por quê? Porque lá se foi horas e horas de trabalho meu para pagar lá o conserto do carro. E pode ser qualquer coisa, né? Furou pneus, você está na estrada. Como que você reage àquela circunstância ruim? Essa reação que você tem à circunstância ruim, você se olhar no espelho, você vai falar, puxa vida, eu estou ainda caindo na mão do inimigo, porque ele está me pegando aí. Falou que vai gastar dinheiro ou falou que... Qualquer circunstância ruim é um teste. Por isso que o treinamento é muito bom, porque é um teste. Né? Por que tem circunstância ruim? Está te testando. Você tem fé? Ou você já vai pôr a culpa em alguém, vai xingar tua filha porque bateu o carro, ou vai xingar o outro porque te fechou. Enfim, circunstâncias ruins são para que a gente possa se transformar. Não dirigiu a culpa a alguém, ou se sentir também irresponsável daquilo, ou seja, não é comigo, né? É com você mesmo, a circunstância ruim é com você. O que você tem a considerar isso? Não, mas é verdade. A nossa visão na questão de domínio próprio, ela muda, né? Por exemplo, uma reação que seria exacerbada por causa de uma batida de carro, o primeiro sentimento é que não aconteceu nada com ninguém. A preservação da vida, sabe? Não houve ferimento, não prejudicou ninguém nesse aspecto, né? A questão material, ela passa a ser lá para o fundo, né? Faz parte, a gente também precisa, porque trabalha, tem que pagar e etc. Mas eu diria assim, a prioridade deixa de ser isso e passa a ser a vida, o que é mais precioso, né? O que é interessante, por isso que eu quero bater nessa tecla, é que sempre, se você se olhar no espelho, e eu estou falando aí, quer dizer, ir para dentro de você, né? Não projetar nada no outro, você só ganha. Sim. Se tudo que te acontecer, tropeçou, fala, por que eu tropecei, caramba? Eu não podia ter percebido aqui que isso aqui está na minha frente, eu vou tropeçar, né? Às vezes, por exemplo, eu não ligo a luz, né? Eu ando no escuro. E aí eu bato a cabeça na parede e falei, pô, mas que anta, né? É sempre olhar para dentro, né? Tem coisas que é meio óbvia, mas todas elas são para a gente olhar para dentro, não para fora. Né? E o ser humano ele é rápido para olhar para fora, ele não olha para dentro. E, portanto, ele não aproveita a oportunidade dele se transformar num ser melhor. De ter crescimento, né? Por isso a questão do domínio próprio ser um fruto, ser parte do fruto do espírito, né? Essa questão de se controlar em diversas situações, né? Que poderiam até, se houvesse
a gente descarregar, né? Botar para fora tudo que não presta numa situação, só não vai fazer bem para ninguém, nem para a própria pessoa, né? É o Principalmente. caso aí, você, como você falou, andar no escuro, bate a cabeça, aí ficar chutando a parede porque ela estava lá, né? E xingando a parede. Não, o problema Bem fui eu, colocado. Aham. né? O problema fui eu, é que apaguei a luz e fui andar no escuro, né? É. Mas esse exemplo a gente pode aplicar em diversas situações, né? Exato, exato. Que nós provocamos, a gente acaba sofrendo consequências, né? Porque a questão da circunstância, né, que eu acho que o sensor que todo ser humano podia até pegar da nossa conversa é que esse sensor que apareceu uma circunstância que nós não gostamos, opa, olhar para dentro de mim, né? Eu falo, não faz assim, ó, né? Olha para dentro de mim, porque a hora que você começa a exercitar isso, né? Sempre já, você já vai ter uma chance, se você não nasceu de novo, até de vir a nascer. Sim. Ela vai, só esse exercício mental, né? Mundano, né? Aconteceu alguma coisa, você é o responsável. Aconteceu alguma coisa, você é o responsável. Aconteceu alguma coisa, você é o responsável. Eu me lembro que uma vez, há muito tempo atrás, eu dizia assim, olha, meu carro está lá na rua. Se alguém bater no meu carro, sou eu o responsável. Ah, não, vou culpar o cara, vou dar um tiro na cabeça dele. Não, eu sou responsável. O carro não é meu, então eu sou responsável, né? Assim como meu corpo é meu, aspas, é e não é, né? Ele é o corpo de Deus, né? Eu que estou cuidando dele. Mas cuidei mal, quem é o responsável? Eu. Não adianta eu falar que é porque eu trabalhei muito, porque meu pai não tinha dinheiro. Não, não importa, para de explicações. Você é responsável. Então, se olha para dentro de você, por isso que a palavra responsável é importante, se olha para dentro de você, você pode até perceber o que é nascer de novo, se você não nasceu. E se você nasceu, entenda que esse é um processo que Deus criou para treinar você para ser cada vez mais semelhante ao Filho dele. É isso? Exato. Exatamente. E o Espírito Santo, como eu disse assim, não tem pressa, né? Ele quer que nós amadureçamos na nossa conduta, nas nossas experiências cristãs, né? E aí esse fruto vai crescendo e de tal maneira que a gente começa que eu diria assim, a ser mesmo semelhante em atitudes, em palavras, em ação ao que Cristo é. Começamos a andar no sentido de andar nos passos de Cristo em qualquer momento, em qualquer situação. Que é Por isso que são importantes cada uma dessas partes, né, desse fruto. Cada uma tem uma característica, e é uma característica de Jesus. E que esse é o fruto do Espírito. Essa é a Sim, obra que Deus está querendo fazer em cada um de nós. sim, Essa é a obra, né? E exatamente. uma coisa que eu também estava analisando é que a obra do Espírito, né, não adianta a pessoa falar, bom, eu tenho muita bondade. Então, bondoso eu sou, mas manso eu não sou. Isso eu não vou conseguir ser manso, né? Então, é como se ele escolhesse alguma coisa que ele acha que ele é. E outra, ele fala, não, essa aqui eu nunca vou ser. Mansidão, não, comigo não tem essa. Eu grito mesmo, eu xingo mesmo, não tem. Agora, a bondade, não. Mas não me peça nada, que eu te dou tudo, né? E achando que há esta possibilidade. Não há, né, Adilson? Não. Ou é tudo ou não é. É o pacote. É um pacote. São essas características que são o fruto, né? E nós é que vamos até, vamos dizer assim, alimentar essa semente, né, do fruto na nossa vida,
para que ele comece a crescer, a tomar forma, né? E ser íntegro em todos aqueles aspectos. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu tenho que alimentá-lo. Como? Através da oração, da comunhão com Deus, né? Através da leitura bíblica, nos enchermos da palavra de Deus, das promessas, das características de Deus, né? Tudo isso faz parte e começa esse fruto a tomar forma na nossa vida. E o Espírito Santo, ele cuida para que isso aconteça. Mas, como você falou, não adianta eu escolher o que eu quero produzir. Aí não vai ser o fruto do Espírito, vai ser um fruto da carne, porque eu estou querendo. Exatamente. Exatamente. Então, não tem nada a ver. Ou é tudo ou é nada. Né? Crescer junto, né? Todos os, Sim. os E manifestar, né? E manifestar isso na nossa vida o tempo todo, constantemente. Podemos escorregar? Podemos escorregar. Mas aí entra a parte, né, que nós temos direto com Deus de nos arrependermos, confessar a nossa falha, né, e caminhar de novo nesse sentido. A Bíblia fala, né, que cada vez que um filho se arrepende, né, parece que me insinua que tem uma festa no céu. Quer dizer, esse é quando alguém se converte. Se converte? Mas ele se converte por causa do arrependimento? Ele se arrepende, né, da vida mundana, né? Aceita Cristo. Então, aí fica claro para mim a festa no céu, mas quando né, eu me sinto que eu sou filho de Deus, mas eu me arrependo de uma coisa que eu fiz, esse arrependimento também... Você tem paz com Deus. Essa é o... Porque você já teve a tua festa. De novo nascimento. Isso, né? Faz parte de um relacionamento com ele, exatamente, não é motivo para festa, vai. Isso. Você faz parte do seu dia a dia, do teu relacionamento com Deus. Né? Por isso não no momento que o Espírito Santo, ele que te fala, olha, você pisou na bola aqui. E aí você tem que se arrepender daquele pecado, confessar a Deus aquele pecado e mudar de direção, né? Não cometer mais. Então, você volta a estar zerado com Deus, né? Não tem nenhuma acusação pendendo sobre a tua vida. O inimigo não pode te acusar a partir do momento que você se arrepende verdadeiramente e confessa o seu pecado. Porque o inimigo ele só fica ao derredor buscando a quem tragar. Se alguém comete um pecado e não se arrepende e fica levando aquele pecadinho de estimação, o acusador vai estar ali direto e atrapalhando a vida da pessoa. Agora, a partir do momento que você verdadeiramente se arrepende, confessa e muda, ele não pode fazer nada. O que foi, já foi. Ele não tem direito de te acusar de nada. Tem uma outra palavra aí que eu estava estudando, lascívia, né? Lascívia. Lascívia, por exemplo, se eu começar aí cortar o cabelo, ir no barbeiro e é engraçado que as barbearias hoje elas são meio todas cheias de estilos, né? Para você é homem, eu estou falando de homem, porque para a mulher é muito mais fácil perceber a lascívia, né? Mas eu estou falando da lascívia para o pai do homem. À medida que cultuar o corpo, pôr piercing e um monte de coisa que hoje está sendo comum, isso também é uma lascívia, né? Porque, na verdade, a pessoa está pegando o corpo dela e criando uma forma de atrair o outro, não é isso, Adilson? Tem mais ou menos esse sentido, né? Mas quando há verdadeiramente
uma intenção, né, disso, de, como diria assim, de luxúria, de provocar a sensualidade, exacerbar a sensualidade no sentido de atrair outra pessoa, né? Não digo dentro de um casamento, de um relacionamento, né, fechado. Aí não tem problema, mas a partir do momento que você usa disso para atrair outro em outras situações, isso é pecado mesmo, né? E é sutil, e a sociedade vive praticando isso assim à torta direita, Sim. né? É. Hoje tem essa mais a questão do politicamente correto aí, até nos anúncios, mas uma época anúncio de televisão era pura lascívia, em todo tempo, em qualquer coisa, né? Existia essa exacerbação do sexo para induzir exatamente esse comportamento lascivo, né? Mas pode não estar nas propagandas, mas eu creio que está nos filmes, nas novelas, que entra todo dia na casa de alguém, e assim por diante. E se nós não temos freio do Espírito Santo, a gente acaba achando normal certas coisas. Exato, exato. É o que eu estou te E falando. não é, né? Eu me lembro quando eu era jovem, adolescente, entrava numa barbearia, era uma coisa. Hoje você entra numa barbearia, você percebe que eles querem transformar você num super-homem, uma coisa assim, para atrair todo mundo. Então, é uma coisa. E eu estou falando do homem, até para as pessoas. Para a mulher, a coisa é pior ainda, né? Porque eu já venho há muito tempo. E também a questão de que, antigamente, por exemplo, você lembra o tempo que mulher usar calça era uma coisa. Opa, como mulher de calça? Lembra disso? Sim, Pois faz é. tempo. Faz tempo, né? Mas o que é engraçado é que você comparar que uma mulher naquela época que usava calça era meio entendida, mal interpretada, E hoje a criança aparece aí com 12 anos, ela pode escolher sexo. Ou seja, o inimigo, ele trata as coisas de uma Sim. forma sutil, contínua, leve. Não, as pessoas não vão percebendo, estão se envenenando, todo dia, toda hora, toda circunstância. É isso? Isso tá escrito na palavra, né? A depravação do homem é constante. O mundo, né, é assim e vai continuar assim até o final. Essa questão, eu sempre falo do politicamente correto, com todas as situações e as nuances, né? Hoje, o que era errado, o que é errado na Bíblia, não é mais no mundo. Se você fala algo que está na Bíblia que é contrário ao que estão praticando, você vai preso, você é perseguido. Então, tudo isso é exatamente uma ação do maligno que vem vindo lá de trás, né? E ele é extremamente organizado e planejador também, que tudo isso vem, né? E ataca o quê? Ele vai atacar sempre o centro, né, daquilo que Deus criou primeiro, que é a Sempre, família, destruição da sempre, família, sempre. destruição do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo isso que a gente vê é ataque, né, do inimigo contra Deus, contra a integridade do homem e da mulher, o desvirtuamento do sexo e tudo mais, né? E exatamente Obra para do maligno isso. exatamente para atacar o cerne da nossa live de hoje, que é o fruto do Espírito Santo. É Sim. tudo para não dar glória, quer dizer, o fruto do Espírito Santo não lograr êxito. Não. Então, a gente sabe que o inimigo existe, que ele domina o mundo, por isso que falo o mundo jaz do maligno,
se você é nascido de novo, você tem que se fortalecer cada vez mais espiritualmente, através da palavra, através da oração, através da leitura bíblica, se encher da palavra de Deus para ter resposta em qualquer situação, né? Qualquer evento, e cada vez mais buscar a semelhança com Cristo. E é através desse fruto do Espírito, né, que vai funcionar na nossa vida. E o domínio próprio faz parte disso, né, de não entrarmos também nessas ciladas, né, do inimigo que se apresentam de toda maneira. E é todo dia a luta, né? Constante. É incessante. Muito Constante. bom, Adilson. Já deu Bom, o nosso horário. Deu o nosso horário, né? Eu quero te agradecer mais uma vez, suas palavras aí de despedida do pessoal. Muito boa noite a todos, que Deus abençoe, tenham uma noite de repouso e que possam meditar nesse assunto, que ele é muito importante para a vida de cada um de nós. Muito obrigado. Boa noite, então. Obrigado a todos que estão presentes e quem online ou que venha ver a gravação, apoie esse trabalho da Academia Dynamis, que o sentido é esse, que a gente ande em vida espiritual. Muito obrigado, uma boa noite e um beijo no coração a todos. Obrigado. Boa noite, então. Bom descanso a todos. Boa noite.